bem-vindo e bem-vinda à continuidade do programa Sem Tabus. Uma boa noite para você, tenha uma excelente noite, mas também aproveitando para fazer reflexões e tomando aqui as informações dadas como também instrumento para nós sabermos lidar com as mazelas da vida. Se não nós estamos em determinado sofrimento, em determinada situação, há outros carecendo de nós, há outros carecendo do nosso conhecimento, mas também transformando esse conhecimento em ajuda, em formas de ajudar. E uma grande maneira de ajudar a não permitir que os números, por exemplo, citados na exploração sexual, os números levantados, porque podem ser muito mais pessoas envolvidas na exploração sexual, sendo tornadas coisas, objetos na mão de outros que exploram com ganhos financeiros, com retorno financeiro, mas nós podemos nos cuidar dos nossos filhos, levar esse trabalho às escolas, levar esse trabalho ao conhecimento da igreja, levar esse trabalho ao conhecimento da comunidade, tornar a todos nós agentes com conhecimento, com a prática do cuidado em família, do cuidado no que for possível para cada um de nós. Então, muito bem-vindo e bem-vinda a esta conversa boa que estamos tendo hoje com a doutora Damares Moura, advogada, convidada para o programa de hoje, que é palestrante também, especialista nos direitos com relação às questões que envolvem as dificuldades de religião, da prática da religião na sua liberdade, quando no Brasil nós sabemos que a religião é, de certa forma, muito bem vista se comparada com outros lugares, mas neste país há muita intolerância também, não é, doutora? E você é sempre convidada a fazer painéis, palestras, viajar pelo Brasil, levando conhecimento nessa área também, o que está dentro daquele quesito de desrespeito à figura humana, tirando dela o direito de exercer a sua religião como quiser, não é? Sim, eu me especializei em direitos fundamentais. Não é? Os direitos fundamentais, eles são muito amplos, não é? Envolve integridade física, envolve integridade psicológica, envolve integridade religiosa, né? A dignidade, para ser alcançada, o indivíduo precisa ter assegurados muitos direitos, e são muitas faces dos direitos fundamentais, e a gente trabalha com isso, atendemos pessoas, né, diariamente, há muito sofrimento, muita dor relacionada à violação desses direitos que são muito caros à dignidade das pessoas. Inclusive, você atende bastante as mulheres em suas necessidades, né, no trato com a violência sofrida por muitas delas. Assim, maior número mulheres que te procuram, mas homens também, famílias de modo geral, mas você também trabalha muito diretamente com as mulheres, né? Diariamente, Darleide, eu tenho atendido ou religiosos, não é, que são vítimas de intolerância religiosa e, às vezes, eles são agredidos fisicamente em razão da religião que escolheram, e a gente não imagina que isso acontece no Brasil, e acontece. Não é? Atendo mulheres vítimas de abuso e violência doméstica, porque é o espaço onde existe mais insegurança hoje para mulheres no Brasil. É o ambiente doméstico e familiar. É bem dolorosa essa realidade. Não é? E atendo também crianças, e talvez esta parte me toca profundamente, até porque eu tenho um filho pequeno, não é? Abuso sexual de crianças e adolescentes. Aí não estou falando propriamente da exploração, que é a comercialização. Eu estou falando de crianças que estão sendo abusadas dentro das suas casas, porque a maioria do abuso praticado contra criança e adolescente sexual ocorre no ambiente familiar e praticado por pessoas mais próximas a elas e muitas vezes pelo próprio pai genitor. Uau! Bom, então vamos lá. Doutora, sobre exploração sexual. Como está a situação do Brasil? Que números temos? Qual é o mapa que nós temos sobre a exploração sexual? Então, o Ministério da Justiça é quem está cuidando hoje, talvez com mais intensidade, deste assunto. Tanto que existem, Darleide, 16 núcleos de enfrentamento, não é, ao tráfico de pessoas para exploração sexual, outras espécies de exploração também, como escravidão, não é, trabalhos forçados. E estes núcleos é que dão notícia dos números. Não é? Entre 2015 e 2016, portanto, em um único ano, isso foi divulgado em 2017, numa pesquisa que o jornal O Globo fez, não é? Em apenas um ano, houve um aumento de 8%
da exploração sexual de pessoas que foram traficadas, não é, para esta finalidade. E aí eu quero destacar aqui 4 estados. Eu gostei quando você começou dizendo assim, exploração sexual, abuso sexual, não acontece só onde a gente imagina, não é, que são nas classes economicamente menos favorecidas, não é? Não. Então, 4 estados que lideram hoje o ranking de pessoas que estão sendo traficadas, por exemplo, para exploração sexual, é o estado de Minas Gerais, e aí temos o Ceará, temos o Amazonas e temos o Paraná. Não é? Houve um crescimento nestes estados desta movimentação de pessoas com a finalidade de serem exploradas sexualmente. Portanto, nós temos aí pelo menos 3 regiões do Brasil representadas nestes números, e talvez um número animador, não é, que o estado de São Paulo e o estado de Goiás tiveram uma redução dos seus números neste mesmo ano, em torno de 10% da diminuição deste movimento de pessoas com finalidade de exploração sexual. Então, talvez este seja um cenário mais atual a respeito do que acontece nessa matéria. Eu não estou desprezando aqui, não é, números relacionados, por exemplo, ao que acontece no universo virtual, não é? E também não estou desprezando aqui números de pessoas abusadas sexualmente nas suas casas. Estamos falando do comércio, do tráfico com finalidade de lucro. Ok. O que será que ajudou que os números, por exemplo, no estado de São Paulo diminuísse? Olha, existe hoje um trabalho, a Secretaria de Justiça de São Paulo está intensificando as suas ações, e eu conheço até pessoas que estão envolvidas neste trabalho, porque tem um relacionamento com a Secretaria da Justiça para trabalhar com intolerância religiosa, e eu sei que existe uma intensificação dos trabalhos de identificação, não é, de organizações criminosas que estão promovendo esta atividade, não é? Existe um trabalho muito interessante de acolhimento, não é? Porque este indivíduo que foi traficado para ser explorado sexualmente, quando ele é encontrado e trazido, repatriado, ele volta devastado emocionalmente, não é? E a Secretaria da Justiça também está fazendo um trabalho de receptivo, de acolhimento assistencial. E eu queria acrescentar, Darleide, quando estamos falando de assistência às vítimas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente no artigo 201, no inciso 8º, que é aquele numeral romano, quem deve, por exemplo, tomar as medidas judiciais, não é? E extrajudiciais, que é assistência e acolhimento, por exemplo, de crianças que são exploradas sexualmente. É o Ministério Público, que é um órgão da administração pública muito sério, comprometido com a defesa da criança e do adolescente. Eu estou ressaltando este grupo de vulneráveis, não é, porque eles são talvez os que têm menor condição de reagir a uma condição de exploração sexual. Então, assim, se alguém que nos escuta agora tem conhecimento de qualquer, ou suspeite de qualquer atividade que está envolvendo crianças para este fim, procure o Ministério Público, não é? Faça a denúncia, e eles têm meios de identificar, investigar e se identificar, de acolher e encaminhar para uma assistência às vítimas. Sabe que eu tive a oportunidade de ouvir o relato de uma mulher, e de Minas Gerais, inclusive, que ela foi tomada para ser escrava sexual numa outra região do país e, por coincidência, não sei, no Paraná. E ela me descrevendo aquela situação, enquanto você fala que isso me veio à memória assim, muito forte, de eu ouvir o que ela dizia, o que ela relatava a respeito de como ela era obrigada a se relacionar com 20, 30 homens por final de semana, em dia, e variava bastante, comendo pouco, doente, porque obviamente fica doente, sem assistência alguma, o tempo inteiro sendo agredida, até que um homem se apaixonou por ela e deu a ela a possibilidade de fuga. É alguma coisa que, enquanto eu ouvia, eu pensava, eu posso já ter testemunhado isso somente numa
uma cena de filme, numa cena de novela. Eu nunca esperei conhecer uma pessoa que pudesse relatar para mim de como ela sofria. Ela dizia que as partes genitais, os órgãos genitais dela eram extremamente feridos. Então eu aproveito esse momento e essa memória, compartilho com você, para nós, de fato, termos uma maior consciência do que nós estamos dizendo. Nós estamos falando de crianças que passam pela situação que uma mulher adulta, como tantas outras, mas esta eu conheci e conheço, adolescentes, certamente há homens, meninos, rapazes explorados também, mas as mulheres são vítimas mais fáceis nesse sentido e mais cobiçados também. Mas sabe o que é uma pessoa ser explorada sexualmente por dezenas de homens? E não é com a vontade, a permissão dela. Ela está ali feito um ser enjaulado, um bicho enjaulado, e ainda que fosse um bicho, jamais deveria passar por essa situação. Mas é um ser humano enjaulado dentro de um quarto, comendo ração dada com uma hora marcada e simplesmente sendo objeto sexual para homens que vão lá e pagam alguém que ganha. Doutora, então ainda existe aquela figura dos gigolôs, não? Diante de um quadro como este? Existe. Esse gigolô, que popularmente é conhecido, né, que é exatamente aquele que comanda, que controla a atividade, não é? E que controla, inclusive, os lucros que são percebidos daquela atividade, né? Então, esta figura que nós chamamos de gigolô, ele existe e é o responsável pela promoção, pelo aliciamento, não é, pelos lucros, ele que está ali controlando e escravizando sexualmente essas pessoas que são vítimas desse crime. Então, essa figura existe, a legislação reconhece a figura desse agenciador ou aliciador ou induzidor ou gigolô, como queira, não é? Mas é uma figura reconhecida pela legislação e, naturalmente, que quando essas organizações são, vamos dizer, desbaratadas ou descobertas, não é? Este indivíduo, ele vai responder criminalmente por ser o promotor, não é, desta atividade criminosa. Agora, doutora, a prostituição, ela é vista ou tem alguma ligação com a exploração sexual? Então, nós temos aí algumas práticas, não é, que podem estar envolvidas na exploração sexual, que é o turismo sexual, a prostituição, não é, e já falamos de outras. A prostituição, ela tem talvez aí um elemento diferenciador, não é, porque como a Constituição Federal assegura a todas as pessoas, não é, o direito à disposição do próprio corpo, não é? Ou a autodeterminação, então eu tenho o direito de escolher o que eu vou fazer com o meu próprio corpo, não é? Existem indivíduos ou mulheres, homens também, não é, que se envolvem com esta atividade liberalmente, não é, voluntariamente. Ele decide que vai dispor do seu corpo daquela maneira, inclusive para manter-se, não é, economicamente. Agora, existe a prostituição, que também pode ser considerada uma exploração sexual, quando pessoas se prostituem sob grave ameaça, não é, sob violência ou sob induzimento e fraude. Então, ela não está naquela atividade de prostituição que no Brasil não está legalizada. É uma atividade ilegal no Brasil, a prostituição. Não a escolha voluntária, mas quem está promovendo a prostituição está praticando um crime, né? Portanto, quando é o próprio indivíduo que liberalmente escolhe, não é, esta atividade, não vejo aí propriamente por ele a prática de um crime, né? A prostituição é crime quando existe alguém promovendo, né, sob ameaça, sob violência, sob induzimento, sob fraude. Aí sim, a prostituição também está incluída no âmbito da exploração sexual. E o turismo sexual, não é, que é aquele em que é praticado predominantemente no Brasil, em estados onde tem praias, onde tem uma movimentação alta de turistas, especialmente vindos do exterior. Ali é comum, não é, que mulheres, meninas, crianças
sejam utilizadas para a satisfação de turistas que vêm ao Brasil e muitos deles em busca exatamente, não é, deste comércio, deste turismo de natureza sexual. Doutora, ouve-se falar, inclusive, em grandes reportagens e investigações que chegam a revelar mães aliciando ou vendendo os próprios filhos para a prática da exploração sexual. Isso acontece de fato? Isso é alguma coisa vista em grande medida? Isso acontece, Darleide. Principalmente, eu queria apontar aqui pelo menos uma causa, não é, para este cenário de exploração sexual. E os especialistas dizem que uma das causas é exatamente a escassez, não é, financeira. A fome, a pobreza, a falta de escolaridade, a situação social muito escassa leva, e naturalmente não estamos justificando. Claro. Né? Não é uma forma de justificar, mas é uma forma de apontar uma das causas no Brasil para isto, que é a escassez econômica, enfim, né, social. E é comum realmente mães, não é, pais, que para compor aí então essa questão do dinheiro, da economia doméstica, não é, oferecerem os seus próprios filhos, que é o estágio mais degradante, não é, de convivência humana. O pai e a mãe oferecer o seu próprio filho para ser explorado sexualmente, a fim de obter alguma vantagem econômica. Isto acontece com mais predominância em regiões mais pobres do país, onde não se encontra outra saída social, não é? E parte-se então para esta prática tão degradante. Aí falta a presença do Estado, a presença de quem tem a responsabilidade de distribuir melhor a renda nesse país tão grandioso, tão grande em território mesmo falando, mas com tantas diferenças, e talvez nós, em nosso conforto, em nosso dia a dia em casa, a maior parte de nós não tenha conhecimento do que é uma casa com muitas crianças, não tem pão nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem hora alguma. É chegar ao desespero de fazer alguma coisa tão terrível quanto essa, de oferecer seus filhos para a exploração sexual, para que voltem para casa com uma miséria de um dinheiro, porque não ficam ricos. Porque o retorno para estes não é para enriquecer e para ter bens, muitas vezes é para comer o pão de cada dia. Olha o estado de miséria, de condição do ser humano, deste que não tem o pão e do outro que, tendo pão, faz uso de uma pessoa, de uma criança, de uma adolescente, especialmente, para satisfazer seus desejos puramente animais. É de uma degradação terrível. Doutora, só segura mais um pouquinho, temos mais um tempinho para ficarmos juntas aqui no nosso programa e sua presença é sempre muito bem-vinda por isto, pela maneira clara, pela maneira devida de nos instruir quanto a temas tão delicados, tão difíceis, mas tão reais. É rapidinho a nossa pausa, fica com a gente, é a última parte do nosso programa e vamos continuar pensando sobre isto, porque é grave, é urgente e nós precisamos fazer alguma coisa. Até já.